Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor nesse domingo maravilhoso, dia 19 de abril de 2020, nós mais uma vez na sua casa, no seu lar, para a ministração de mais uma escola bíblica dominical. Começando esse domingo abençoado, vamos fazer uma oração rogando ao Senhor que nos conceda a graça de ter mais um dia abençoado nos pés do Senhor com a ministração da escola bíblica dominical. Vamos orar a Deus neste momento. A escola bíblica dominical de hoje, dia 19, será ministrada pelo nosso pastor Weber. Será uma lição maravilhosa, abençoada, exatamente sobre a eleição e a predestinação dos salvos. Coisa boa, assunto maravilhoso. Ora, vamos rogar a Deus nesta hora que possa abençoar você nesta manhã de domingo e tenhamos uma ministração abençoada para a glória do nome de Jesus. Oremos, pois. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças mais uma vez pela oportunidade que temos, Senhor, que neste domingo estamos nós, nesta manhã, Senhor, para juntos com a tua igreja, com os teus filhos e com as tuas filhas que encontram-se nas suas casas, juntos todos nesta manhã, vamos estudar a ministração da tua palavra. Abençoa o pastor Weber, que vai ministrar, Senhor, aos nossos corações, que possamos nesta manhã aprender mais com a tua palavra. Dá-nos uma escola abençoada, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no precioso nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com apenas um hino, apenas um louvor, e logo após o louvor já estaremos nós com o pastor Weber com a ministração da nossa escola bíblica dominical, a terceira aula desse nosso segundo trimestre de 2020. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma boa aula em nome de Jesus. Em Cristo podemos a salvação receber. Novo concerto nós temos em quem na cruz quis morrer. Pode salvar, tira os pecados e quer nos salvar. Pode salvar. Os pecados, vida nos quer conceder. Fomos por sangue comprados, no modo bom de viver. Pode salvar, tira os pecados e quer nos salvar. Pode salvar. Já entrega a quem te pode salvar, e nem as dores carrega, Cristo te pode livrar. Pode salvar, tira os pecados e quer nos salvar. Pode salvar.
Eu me chamo Pastor Weber, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ágape aqui no Conjunto Ceará. E neste dia 19 de abril de 2020, estou com o privilégio de ministrar a lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que se intitula Eleição e Predestinação. Nós estamos na terceira lição do segundo trimestre de 2020, da nossa revista Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Bom, iniciando já a nossa lição, o nosso textuário, ele se encontra lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Nós não vamos lê-lo agora porque ele faz parte da leitura bíblica em classe, então nós vamos passar por ele daqui a pouquinho. Vamos então ver a nossa verdade prática que diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Um tema bastante interessante para nós discutirmos e que eu creio que nós vamos sair com pleno entendimento a respeito desses conceitos. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, né, ela se encontra em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos iniciar do versículo 3, um versículo antes do que nos coloca a revista da CPAD. Nós leremos capítulo 1 de Efésios a partir do versículo 3 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Bom, a introdução da nossa lição, ela fala o seguinte: eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Irmãos, eu acrescentaria até que ela não é apenas importante, mas a compreensão do que é a eleição e do que é a predestinação, segundo a Bíblia, é fundamental para nós entendermos o que é a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, você não precisa esse entendimento para se salvar. A salvação ela não é pelo conhecimento, não é pela profundidade teológica, não é pelos seminários que nós fizemos, não. A salvação, a palavra deixa bem claro isso para nós, ela é pela fé e pela graça. E não depende do conhecimento desses conceitos. E eu até tive a satisfação, o privilégio, na minha caminhada cristã, de ouvir palavras ministradas por pessoas que não tinham uma profundidade teológica, mas que tinham a presença do Espírito Santo e foram ricamente utilizadas por Deus como instrumentos seus. Pessoas que não sabiam ler,
crianças, pessoas deficientes visuais que tinham dificuldade em conhecer a Bíblia Sagrada, e foram pessoas tremendamente usadas por Deus. E que eu creio que o Espírito Santo, ele estava naquelas pessoas e elas estariam preparadas para a salvação. Bom, mas se não é uma condição para a salvação, é importante nós compreendermos esses conceitos para nós crescermos também no conhecimento da palavra de Deus. A introdução ela continua falando o seguinte: nessa lição nós abordaremos conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Mas por que é que a revista ela vai trabalhar e ela menciona a interpretação pentecostal? Na realidade, existem duas correntes conceituais a respeito da salvação, a respeito desse tema. Existiram dois teólogos, o primeiro deles, João Calvino, e o segundo, Jacó Armínio, que defendiam posições diferentes a respeito desse conceito. Algumas igrejas seguiram Armínio e são chamadas arminianistas, e dentre elas se encontra a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, tá? Outras seguiram Calvino, são igrejas calvinistas, e cada uma defendendo o seu conceito. Então, aquele conceito que nós vamos apresentar nessa lição é o conceito da Igreja Pentecostal, que é seguido pela Igreja Assembleia de Deus, o conceito arminianista. O conceito calvinista, nós vamos começar a respeito dele, diz o seguinte, que a salvação individual ela é determinada por Deus. Então, João Calvino ele defende o seguinte, ele defende que Deus ele escolheu algumas pessoas para serem salvas e outras pessoas para serem condenadas. A graça da salvação, segundo Calvino, é irresistível. Ou seja, se eu fui escolhido para a salvação, eu obrigatoriamente serei salvo. Eu não tenho como fugir da salvação. Porém, se eu fui escolhido por Deus antes do meu nascimento para ser condenado, não tenho o que eu possa fazer para ser salvo, porque já está predestinado por Deus, porque eu fui eleito por Deus para ser condenado. Esse é o conceito de Calvino. O conceito de Armínio, aquele que nós seguimos, ele é diferente disso. Ele diz que Deus, em sua soberania, ele elegeu a igreja. Ele elegeu um grupo que será salvo. Mas que Deus, ao mesmo tempo, ele deu o livre-arbítrio. Ele deu o poder, a liberdade de escolha a cada um de nós para prosseguirmos no caminho da salvação ou abandonarmos esse caminho. Segundo Armínio, Deus planejou a salvação do homem em Cristo Jesus. E nós temos a liberdade de aceitar a Cristo e sermos salvos, ou não aceitarmos a Cristo e não recebermos essa salvação que foi planejada por Deus. Bom, entendendo um pouquinho, né, onde começou tudo isso, né, que foram esses dois teólogos, né, e que existem igrejas que seguem um conceito, outras igrejas seguem outro conceito, nós vamos continuar para o primeiro ponto da nossa lição, que se chama Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Bom, o primeiro ponto ele diz, a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que elegeu de antemão. E esse é um conceito que nos é apresentado na Bíblia, nós conseguimos ver isso na leitura bíblica que nós fizemos, que desde a fundação do mundo, desde o princípio de todas as coisas, Deus fez a eleição para a salvação. Deus, ele fez um plano de salvação para a humanidade. E nós sabemos, através da palavra de Deus, que
o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao conhecimento de Cristo Jesus. Mas se Deus, ele planejou tudo desde o início, se Deus, a vontade de Deus é que todo homem se salve, por que nem todos vão se salvar? O que deu errado nesse plano? Será que algo fugiu aos planos de Deus? Afinal, Deus, ele é soberano. Deus, ele planejou a salvação. Mas por que a mulher, ela comeu a maçã? Se é que foi maçã. Por que é que Cristo foi crucificado por aqueles que foram escolhidos por Deus? Por que é que o diabo, ele se rebelou contra Deus e ele hoje tenta tirar as pessoas do caminho da salvação? Será que algo deu errado no plano de Deus? Não, nada deu errado. Na realidade, todas essas coisas fazem parte do plano de Deus. Quando Deus, ele colocou o homem no Jardim do Éden, não é que ele esqueceu a árvore do conhecimento do bem e do mal e o homem foi lá e inadvertidamente comeu daquele fruto, de maneira nenhuma. Quando Deus, ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, ele já sabia que o homem comeria do fruto proibido. Mas era necessário isso. Deus, ele nos criou para que nós amássemos a ele. Isso é claro, isso está na sua palavra. Mas era necessário que o homem, ele amasse a Deus de livre e espontânea vontade. Que o homem pudesse escolher amar a Deus. E que ele não fosse forçado, e eu só posso fazer uma escolha se eu tiver duas alternativas. Eu só posso escolher entre vestir uma blusa branca ou uma blusa preta se eu tiver as duas escolhas para fazer. Se eu tenho somente a blusa branca, eu não tenho como escolher. Então Deus, ele permitiu ao homem o conhecimento do bem e do mal. Ele permitiu ao homem escolher entre obedecer a Deus ou ouvir a voz do inimigo e cometer o pecado. A partir daquele momento, o homem, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. E aí ele poderia fazer a escolha entre amar a Deus acima de todas as coisas ou amar ao pecado acima de Deus. Infelizmente, o homem, ele fez a escolha do pecado. E no momento em que ele cometeu o pecado afastou o homem de Deus. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Deus, ele escolheu o povo de Israel. Será que Deus escolheu o povo errado? Será que Deus não sabia que aquele povo iria crucificar o Messias? Claro que sabia. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, o que acontece é que Deus, ele separou aquele povo para ensinar a toda a humanidade a respeito do que é amar a Deus sobre todas as coisas. A respeito do que é o pecado, a respeito das escolhas que nós podemos fazer. Josué, capítulo 24, no versículo 15, nós temos algo semelhante. Josué, ele estava à frente do povo hebreu e ele chegou para o povo e disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Muito bem. Entendido isso, nós podemos passar para o subponto 1 da nossa revista, que tem como título A Eleição Divina.
E nesse ponto, a revista nos traz que a eleição, ela traz para a gente uma ideia de escolha. Ou seja, no momento em que Deus ele elegeu, ele escolheu, na realidade, um povo para a salvação. Isso vai estar lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 4, onde Paulo ele vai mencionar 3 aspectos dessa escolha. O primeiro aspecto dessa escolha é que nós fomos escolhidos em Jesus. Ou seja, a escolha ela é uma escolha cristocêntrica. E é isso que está na nossa revista. Ou seja, não é uma escolha individual. Não é que Deus ele escolheu fulano para a perdição e cicrano para a salvação. Não. Ele escolheu a todos para a salvação em Cristo Jesus. Aqueles que receberem a salvação, aceitarem a salvação através de Cristo Jesus, serão salvos. E aqueles que não escolherem, serão condenados. Então a escolha, em primeiro lugar, não é individual, mas ela é cristocêntrica. É uma escolha feita através de Cristo. E Deus escolheu em Cristo, um povo para ser salvo. E esse povo, nós podemos fazer parte deste povo ou não. Se nós optarmos por crer no conceito de Calvino, de que Deus escolheu algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição, ou seja, ele escolheu o Joãozinho para ser salvo, escolheu Mariazinha para ser condenada, nós estamos cometendo um grande erro. Em primeiro lugar, porque nós estaríamos crendo em um Deus cruel, em um Deus que escolhe pessoas para a perdição e não dão a elas a chance de mudar o rumo da sua história. Isso seria um Deus cruel, um Deus manipulador. Um Deus que escolhe pessoas para serem condenadas e permitem que elas vivam, mas que elas não possam mudar o final da sua história. Ele seria um Deus injusto. E não é esse o Deus que nós conhecemos da Bíblia. Salmo 86, no versículo 15, diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Eu creio, meus irmãos, que um Deus rico em amor, em fidelidade, um Deus misericordioso, como é apresentado no Salmo 86, ele não escolheria pessoas para serem condenadas sem que elas pudessem fazer nada para mudar essa situação. Crer em um Deus que escolhe uns para a salvação e outros para a perdição é uma atitude arrogante. Porque se nós perguntarmos para qualquer calvinista da seguinte forma: olha, e você? Você foi escolhido para a salvação ou foi escolhido para a perdição? O que vocês acham que ele vai responder? Logicamente ele vai dizer: não, eu fui escolhido para a salvação. Porque se eu fosse escolhido por Deus para a perdição, que adiantaria eu estar aqui na igreja? O que adiantaria eu estar aqui estudando a respeito da palavra de Deus, tentando entender a respeito da palavra de Deus, vivendo conforme a Bíblia Sagrada, se eu fui escolhido para a perdição? Então isso se torna uma escolha arrogante, por quê? Porque a pessoa, ela se coloca como sendo salva. Porque foi um escolhido, um privilegiado por Deus. E muitos de seus amados irmãos, tendo sido escolhidos para a perdição. Será que ele é melhor do que os outros? Acreditar em um Deus que escolhe pessoas para a salvação e pessoas para a perdição significa negar o sacrifício de Cristo. Afinal, se aqueles que vão ser salvos já foram escolhidos por Deus para serem salvos e nada pode mudar esse caminho, por que Cristo morreu por eles? Porque então, se algumas pessoas elas foram escolhidas para a perdição e nada pode mudar esse destino delas, por que a palavra nos ensina que nós devemos levar o evangelho a toda criatura? Se aquelas criaturas que estão destinadas à salvação receberão o evangelho e não servirá de nada.
Então, acreditar que Deus escolhe uns para condenação, outros para salvação, e contra todas essas barreiras que não permitem que nós entendamos a Bíblia dessa forma. Para que nós possamos entender então por que Deus ele fala na sua palavra a respeito de eleição e como é que seria essa eleição em Cristo Jesus, nós podemos imaginar como se a igreja salva, como aquela que será reunida e subirá aos céus, fossem, por exemplo, um avião. Vamos fazer essa analogia para facilitar o nosso entendimento. Então, Deus, ele elegeu um avião, ele elegeu uma igreja, ele elegeu um povo. Esse avião, que agora é a Igreja Santa, a Igreja Salva, a Igreja do Senhor Jesus, ele está eleito, ele foi escolhido e está predestinado por Deus para subir para as mansões celestiais, para pousar e ficar eternamente na presença de Deus nos céus. Esse avião hoje, ele se encontra no aeroporto com as portas abertas. E a todo momento as pessoas são chamadas para entrar neste avião. E aqueles que entrarem neste avião e permanecerem nele, quando esse avião subir, eles subirão também para as mansões celestiais. Então não é que Joãozinho, Raimundinho, que Mariazinha, eles estejam predestinados a subirem aos céus ou a ficarem aqui. Eles têm a escolha, eles têm a liberdade de subir neste avião e estar no avião e ir com ele para os céus. As pessoas têm a oportunidade e a liberdade de fazer parte da igreja predestinada, da igreja eleita, da igreja escolhida e que subirá, sem sombra de dúvida, para os céus quando Cristo voltar. Agora, você tem uma alternativa de subir neste avião ou ficar aqui. Você tem a alternativa de fazer parte desse povo santo ou não, de aceitar a Cristo como Salvador ou não. Mas eu te digo uma coisa, um dia as portas do avião se fecharão. Algumas semanas atrás, há praticamente um mês, eu fiz uma viagem para a Bahia e por causa de alguns problemas de trajeto, eu cheguei no aeroporto atrasado. Eu cheguei 1 minuto após o horário do fechamento das portas do avião. Então eu falei com a moça da companhia aérea e disse para ela, expliquei minha situação, disse, olha moça, eu preciso pegar esse voo, eu tenho uma reunião importante na Bahia amanhã, eu preciso dormir na Bahia hoje, eu não posso faltar, não tem outro voo. E ela disse, olha, é impossível. No momento em que as portas da aeronave se fecham, não há mais possibilidade. Volte para casa. Eu perguntei para ela se não tinha uma outra forma, se não tinha como eu pagar uma diferença na passagem, se não tinha como negociar alguma coisa, o que se poderia fazer. E ela disse, não existe a possibilidade. Essa mesma analogia nós podemos usar para a igreja eleita. No dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, ou no dia em que nós não estivermos mais aqui na terra, não haverá mais como nós subirmos e fazermos parte dessa igreja eleita. Então isso é o conceito de eleição e predestinação. Ele se aplica não a pessoas individualmente, mas se aplica à igreja eleita, à igreja salva através de Cristo. Amém? Avançando mais um pouquinho, nós temos ainda bastante aspectos para discutir, né, sobre esse tema. O segundo aspecto apresentado pela revista é a questão do momento da escolha. Então ela apresenta que essa escolha, essa eleição aconteceu antes da fundação do mundo. E isso é uma questão bastante intrigante. Porque nós podemos pensar assim, como é que Deus
ele, desde antes da fundação do mundo, desde antes que eu nascesse, ele já sabia e ele já sabe se eu vou ser salvo ou vou ser condenado. E mesmo assim, eu tenho a liberdade de escolha na minha vida, de escolher o caminho que eu vou seguir. Interessante, não é essa questão? Ou seja, como é que eu tenho a liberdade de escolha? Como é que eu pude escolher, quando eu era mais jovem, em aceitar a Cristo? Se Deus, antes que eu nascesse, Ele já sabia se eu ia escolher ou não aceitar a Cristo. Parece algo conflitante, paradoxo, né? Ou seja, Deus ele sabe se eu vou permanecer na sua igreja. Ele já sabe disso. Mas a decisão de permanecer ou não na igreja é minha. E eu ainda poderei tomar essa decisão. Como é que Deus ele sabe todas as coisas? Isso anula a nossa liberdade de escolha? Não, de maneira nenhuma. E para que a gente veja na palavra, né, essa presciência de Deus, né, nós podemos lembrar do Salmo 139, no versículo 16, que diz assim: os teus olhos, isso ele se referia, isso era Davi falando a respeito de sua própria vida. Ele dizia, Davi dizendo a Deus: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha que coisa interessante, né? Davi, ele diz, né, uma revelação de Deus. Davi, ele diz assim: olha Deus, mas que coisa intrigante. Antes que eu nascesse, todas as coisas que eu ainda iria viver e tudo aquilo que eu ainda irei viver já estavam escritos no teu livro. Mas mesmo assim, eu tenho o poder de escolher a minha vida daqui para frente. Isso não é conflitante, porque há uma diferença entre presciência, ou seja, você saber antecipadamente o que vai acontecer, e você interferir nos acontecimentos. Deus, ele não interfere nas nossas escolhas, ele nos dá a liberdade de escolher, ele não determina as nossas escolhas. Então não há interferência da parte de Deus, mas há presciência, o conhecimento prévio. Porque como é que Deus ele sabe, como é que Deus ele conhece aquilo que eu vou decidir? Porque Deus ele já está no futuro. Porque Deus ele não está preso ao tempo. Não é como nós, ou seja, nós estamos presos a um tempo. Nós temos passado, que são coisas que nós fizemos e não podemos mudar. Nós temos o presente, que é aquilo que nós fazemos hoje e pode mudar o nosso futuro. E temos o futuro, que eu não posso interferir, e também não sei como será. Mas Deus ele não está preso a esse conceito. Deus ele está no passado. Deus ele está agora no presente. E Deus ele está na nossa vida, no futuro, aonde nós ainda não chegamos. Então Deus ele já está vendo o pastor Weber daqui a alguns anos, a escolha que eu já fiz, aquilo que eu estarei fazendo da minha vida. Deus ele já está vendo pela sua presciência. Então, não há conflito. A presciência de Deus, ela não anula o livre-arbítrio. Vamos mais para frente um pouquinho. O subponto 2 da nossa lição diz assim, a respeito das condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E ela cita a passagem que nós lemos, né? João 3,16, cita também outras passagens que nós podemos dar uma olhadinha rápida agora. Como está aí na tela, 1 João, capítulo 2, versículo 2, nos mostra que
para Deus, a salvação é estendida a todas as pessoas e não somente a alguns escolhidos. Diz assim: e ele, a saber, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Deus ele não veio para expiar somente os pecados daqueles que são salvos. A palavra de Deus é clara nessa passagem. Não apenas pelos nossos pecados. Se eu fosse calvinista, se eu acreditasse que era escolhido para ser salvo, jamais eu poderia dizer que o sacrifício de Cristo foi feito somente por mim e pelos meus pecados. Não. A palavra afirma claramente que foi não somente por mim que Cristo morreu, mas pelos pecados de todo o mundo. João 3,16, nós já comentamos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6 diz: a qual, isso falando Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, não por alguns, não pelos escolhidos para a salvação somente e não pelos escolhidos para a perdição, mas por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da arrogância, anuncia agora, a quem? A todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Deus, ele busca a salvação de todos. E uma última passagem, Romanos capítulo 5, no versículo 18, também muito clara essa passagem que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, ou seja, o pecado de Adão trouxe o juízo não somente sobre os homens, mas sobre todos os homens. Deus não escolheu alguns para receber o pecado de Adão, mas todos os homens receberam sobre si o pecado original. Assim, também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Bom, tendo isso claro, a nossa lição, ela diz ainda nesse subtópico, que isso se torna uma realidade para cada pessoa, de acordo com arrependimento e fé. Mas não por obras, não por nosso mérito, mas por arrependimento e fé. E a fé não é nosso mérito, mas vem de Deus. Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos. Graça é algo que veio de graça. É um favor, é um presente imerecido, que nós não fizemos por merecer. Por meio da fé, sim. Porque para recebermos aquilo que foi dado por Deus, através da sua graça, nós temos que crer nessa graça. E isso não vem de vós, ou seja, mesmo a fé que eu deposito na salvação e nessa graça de Deus, ela não vem de mim, mas é Deus que me dá o dom da fé. É dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então fica bem claro. E a respeito do arrependimento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então o arrependimento, ele se encontra no caminho da salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Subponto 3, vida santa e irrepreensível. Não sei se você está acompanhando aí na revista, Nós estamos ainda no primeiro ponto da lição,
Como de costume em nossas aulas, nós falamos a respeito de vários aspectos, aprofundamos bastante e acaba dando a impressão de que a gente não vai chegar ao final, mas tenha fé, tenha esperança que nós vamos tratar esse assunto de maneira completa. Então, nós estamos no ponto 3, no ponto 1, perdão, subponto 3, que se intitula Vida Santa e Irrepreensível. A nossa revista, nesse ponto, diz: Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E ele cita, Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele dá o conceito, a respeito da palavra grega para santo e a palavra grega para irrepreensível. Santo significa separado do pecado, isso é algo bem conhecido da igreja. E irrepreensível é aquele que é sem defeito e é inculpável. Bom, a eleição é para salvação, mas para nós nos salvarmos, nós precisamos estar sem pecado. Nós precisamos estar sem pecado, por quê? Porque a salvação significa nós nos aproximarmos, nos encontrarmos com Deus, vermos Deus face a face, morarmos com Deus por toda a eternidade. Só que nós entendemos e sabemos que não há comunhão entre trevas e luz. Se nós, com o nosso pecado, que são trevas, chegarmos na presença de Deus, virmos a face de Deus, nós seremos fulminados. Então a primeira condição para que nós nos salvemos é que nós nos santifiquemos, nós nos afastemos, nos separemos do pecado. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E olha que interessante, se a eleição é para a salvação, e se a salvação exige que nós sejamos santos, não estejamos no pecado, e se só há um cujo sangue lava de todo o pecado, e esse um é Jesus Cristo, então a eleição não poderia ser diferente senão em Cristo Jesus. Olha como a coisa faz sentido, né? Olha como a coisa ela tem toda uma lógica, tá? Mas eu queria que nós atentássemos para o peso que existe nas palavras santo e irrepreensíveis. A palavra ela nos diz que nós necessitamos ser santos, que nós necessitamos ser irrepreensíveis. Mas, meu irmão, você já imaginou, já raciocinou, já meditou a respeito do significado dessas palavras? A respeito do momento em que a Bíblia ela diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15, assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Não somente na igreja, mas ele diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só o peso da palavra. Ser separado do pecado em tudo aquilo que eu fizer. Em minha casa, em meu trabalho, na igreja, no ônibus, no trânsito, quando eu for assaltado, quando me fizerem raiva no trânsito, quando eu perder, eu terei que ser santo em toda a minha maneira de viver. E olha o peso da palavra irrepreensível. Irrepreensível significa que ninguém pode lhe repreender. As pessoas têm que olhar para você e não encontrar em você motivos para lhe repreender. Tem que olhar para você, crente em Senhor Jesus, e dizer assim: esse homem é santo, eu não tenho nada para dizer dele. Esta mulher é santa, não tenho nada para condená-la. Então há um peso nessa palavra. Então aquilo que eu posso dizer para o amado irmão é o seguinte: se você já está assim, nessa condição, amém, graças a Deus. Eu não sei nem por que você está aqui,
Por que que você já não foi levado, né, meu irmão, assim como Deus ele levou Enoque, assim como levou Elias? Mas se você não está nessa condição de totalmente separado do pecado, santo e irrepreensível, continue perseverando até que Cristo ele volte para nos buscar. Vamos seguir um pouquinho mais. Bom, vamos avançar um pouquinho ao ponto 4, ponto 1 ainda, né? Subponto 4, que diz assim, a nova vida dos eleitos, e apresenta o tema, né, com exortações contra a velha conduta, né, contra a mentira, contra o furto, contra as palavras torpes. E esse primeiro parágrafo, ele se encerra dizendo assim: trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, até a glorificação final no dia de Cristo. E a nossa revista, né, ela cita 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que está aí na sua tela, e diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é, amados irmãos, que nós um dia na nossa vida levantamos a mão e nós dissemos, como lá está em Romanos capítulo 10, versículo 9, eu aceito a Cristo como Salvador e tudo acabou por aí. Levantamos a mão, aceitamos a Cristo, estamos salvos, nós podemos fazer o que nós quisermos, podemos pecar, podemos sair da igreja, podemos apostatar da fé, fazer qualquer coisa e acabou por aí. Não. O processo, ele iniciou, ou melhor, ele passou para uma etapa importante nesse momento. A partir do momento em que eu aceito a Cristo como Salvador, existem 3 processos que acontecem na minha vida. O primeiro deles é a justificação. A justificação é o ato pelo qual eu sou declarado justo. É o ato pelo qual Jesus, ele chega perante Deus Pai e diz: eu já paguei a conta do pecado deste homem e dessa mulher, e eu declaro ele como justo. Eu sou justificado. Esse é o processo de justificação, onde os meus pecados, eles são lavados no sangue de Cristo. Mas não para por aí. Existe um outro processo que se chama regeneração. A regeneração, ela é um novo nascimento. É quando eu morro para a velha vida, a vida de pecado, e eu nasço como nova criatura em Cristo Jesus. Tudo aquilo que fazia parte da minha vida anterior já não faz mais sentido. Mas agora eu vivo uma nova vida em Cristo. Acabou por aí, pastor? Não, não acabou. Existe um outro processo que se chama santificação. E esse é um processo que ele é um processo contínuo que vai acompanhar a minha vida cristã até que Cristo venha me buscar. Então, é bastante importante que nós lembremos isso, né? Que o processo não acaba no momento em que eu aceito a Cristo, mas que ele deve continuar. É um processo de santificação. Existem pessoas que acreditam que, uma vez salvo, eu sou salvo para sempre. Ele está falando para crente, ele está falando para aqueles que foram salvos, que aceitaram a Cristo. Procurai, é uma missão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então ele está falando para os eleitos, ele está falando para aqueles que foram vocacionados, que foram chamados, dizendo: procurai fazer cada vez mais firme. Então não é porque eu fui chamado, porque eu fui eleito, que eu vou descuidar. Não, eu tenho um trabalho, eu tenho uma missão de procurar fazer cada vez mais firme essa eleição. E ele prossegue, né? Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Olha que interessante. Para que eu não venha tropeçar, eu preciso zelar, eu preciso trabalhar, eu preciso procurar fazer mais firme essa vocação que Cristo, que Deus, ele colocou em minha vida. Deus, ele escreve as 7 igrejas da Ásia, e nós sabemos muito bem que ele não estava escrevendo
especificamente para essas igrejas, mas ele estava escrevendo para todas as igrejas, em todo o mundo, em todos os tempos, representado através dessas 7 igrejas. E eu posso destacar 6 igrejas, né, onde Deus ele alerta a respeito desse cuidado, de nós zelarmos, de nós nos santificarmos, de nós cuidarmos para não cairmos. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, para a igreja de Éfeso, o Espírito diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja de Éfeso caiu. E diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então aquela igreja era uma igreja que tinha boas obras no começo. E o Espírito adverte: quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Então aquela igreja, para manter o seu castiçal, para manter o seu prêmio, para manter a sua salvação, ela necessitava arrepender-se e voltar-se às primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, Deus escreve à igreja que está em Esmirna, diz assim: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Aquela era uma igreja fiel, mas Deus adverte que ela deveria permanecer fiel até a morte. E qual é a consequência? E dar-te-ei a coroa da vida, e dar-te-ei a salvação. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Deus escreve à igreja que está em Tiatira, dizendo: mas o que tende, retende-o até que eu venha. Se tu tens a santidade, se tu tens amor a Cristo, se tu tens o Espírito Santo no teu coração, retende até que Cristo venha. Porque somente aqueles que estarão selados na vinda de Cristo, com os seus vasos cheios de azeite, subirão para os céus nesse momento. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, aquele que perseverar e vencer, aquele que não abandonar a sua caminhada no meio do caminho, mas aquele que conseguir vencer, esse será vestido de vestiduras brancas. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, na igreja na Filadélfia também, tá? E uma que me chama bastante atenção, a passagem em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, né? Nos mostra que nós devemos zelar pela nossa salvação. E diz: olha, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados. O escritor aos Hebreus está falando para quem? Está falando para crente. Está falando para aqueles que já foram iluminados pela palavra de Deus. E ele prossegue: e provaram o dom celestial. Fizeram parte do reino de Deus aqui na terra. E se fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram, olha que interessante, né? Fizeram-se participantes do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi colocado no coração deles. Eles receberam o Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. E as virtudes, provaram as virtudes do século futuro. Então eles foram participantes dessa salvação. Tá? Então, o escritor aos Hebreus, ele diz isso, né? Porque é impossível aos que já passaram por tudo isso e recaíram. Caíram no pecado. Perderam a sua salvação, porque ele continua dizendo: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O terceiro ponto é o último ponto da nossa revista e se intitula A Sublimidade do Propósito Divino na Predestinação. E o primeiro ponto ele fala a respeito da predestinação e da salvação. E diz o seguinte: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. É como está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores.
Então, a ideia que teve Calvino, né, de que algumas pessoas elas foram predestinadas para a condenação e outras pessoas foram predestinadas para a salvação, ela perde o sentido. E se nós observarmos bem na Bíblia, em nenhum lugar no porvir, no futuro, ele foi preparado para pessoas escolhidas para a perdição. Nós podemos encontrar isso claramente em Mateus, na passagem de Mateus, que está aí na tela, Mateus capítulo 25, onde fala a respeito daquelas pessoas que receberão a salvação e outras que receberão a condenação eterna. No versículo 34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem é que Cristo está falando? Ele está falando para os salvos. E ele está dizendo o quê? Que o reino que está preparado para os salvos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, quando nós vamos um pouquinho à frente, no versículo 41, Jesus ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aqueles condenados: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ou seja, Deus ele preparou um lugar para aqueles que são salvos desde a fundação do mundo. Deus fez o planejamento da salvação desde a fundação do mundo e preparou um lugar para os salvos. Mas Deus não preparou um lugar, nem planejou a perdição dos condenados. Tanto é que o local que está preparado é preparado não para os condenados, mas foi preparado para o diabo e para os seus anjos. O subponto 2. Deus quer a salvação de todos. Então esse aqui é um ponto que nós já falamos acima, né? Já colocamos várias passagens que mostram que Deus ele busca a salvação de todos e não escolheu algumas pessoas para serem condenadas. Subponto 2 é o último subponto da nossa lição e ele se intitula Predestinação e o Amor. E dentro desse texto, né, nós já, na realidade, ele fala de tudo aquilo que nós já discutimos anteriormente, somente reforça esses mesmos conceitos, tá? E esse parágrafo ele termina dizendo assim: não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. E ele cita a passagem de João, capítulo 12, no versículo 32. Bom, isso é um conceito claro, né? De maneira nenhuma Deus ele vai determinar a salvação ou a condenação de alguém. Mas ele, de forma educada, ele bate à porta do nosso coração e aqueles que decidirem, por sua vontade, por sua decisão, abrirem a porta para Cristo, receberem a Cristo, serão participantes dessa salvação. Ou, do contrário, não serão. Vamos finalizar. A conclusão da nossa revista, ela diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, ou seja, não por um grupo privilegiado, desde a eternidade, segundo a presciência, ou seja, tudo isso foi planejado antes da existência do mundo e foi segundo a presciência de Cristo, ou seja, já eles entendendo e conhecendo aqueles que seriam salvos através das suas decisões ou não, em Cristo, ou seja, a salvação ela se dá através de Cristo e não de forma individual. Deus elegeu e predestinou os que creriam e que perseverariam na fé, a viver em santidade. Ele predestinou a receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Espero que todos nós tenhamos aprendido mais um pouquinho durante essa aula
e que Deus abençoe a todos. Amém, pastor Weber, muito obrigado pela ministração desta manhã, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, da sua família. Foi uma aula maravilhosa, que tenhamos nesta manhã aprendido mais acerca da palavra do Senhor aos nossos corações. A todos um bom domingo, que Deus em Cristo abençoe a sua família e não esqueçam, hoje, domingo, às 17h30, estaremos aqui na ministração da palavra do Senhor com o nosso culto de adoração a Deus, 17h30, culto de adoração da nossa Assembleia de Deus Ágape. Até mais tarde, Deus abençoe, amém e muito obrigado.